Olá, amigos do GPEC, estamos aqui para mais um domingo do estudo do nosso Evangelho. Eu sou Michele, trabalhadora da instituição no setor doutrinário e no atendimento fraterno, e hoje nós vamos começar um novo capítulo do nosso estudo do Evangelho, que ocorre de forma sequenciada em todos os domingos, geralmente neste horário das 17 horas. Hoje nós vamos começar o capítulo 17, Sede Perfeitos, e vamos falar um pouco sobre o primeiro tópico, caracteres da perfeição. Mas antes de mais nada, como de costume, em todas as nossas atividades, vamos fazer uma oração, vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o Mestre Jesus, com os benfeitores espirituais que tão amorosamente conduzem os trabalhos da nossa casa no plano maior, que possamos encontrar tudo aquilo que estamos buscando neste momento de sintonia com o alto, pacificar nossos corações, acalmar nossa mente e que possamos de alguma forma tirar o melhor proveito dessas palavras que aqui serão lidas, que aqui serão estudadas, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho da melhor forma possível. Que assim seja. Bem, meus irmãos, vamos então, só vou abrir aqui o nosso evangelho e vamos começar com a leitura do item 1, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazeis os mesmos os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nos traz Kardec essa passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. E no item 2, Kardec comenta: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Continua Kardec. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e em orarmos pelo que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, conhecer-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, que todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que eles são a negação. E isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aqui a gente já começa destacando, né? O detalhe desse comentário de Jesus, ele coloca sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, porque em alguns momentos Jesus ele coloca nosso Pai, como por exemplo na oração do Pai Nosso, meu Pai, quando ele fala eu e meu Pai somos um,
E aqui ele traz vosso Pai Celestial, no sentido de que meu Pai era o conceito que ele tinha, o entendimento que ele tinha como Espírito Crístico de Deus. E quando ele traz vosso Pai, ele aproxima a imagem de Deus que nós fazemos. Então, aqui o objetivo de perfeição seria no entendimento que nós temos de Deus. Por isso, ele traz a questão do vosso. E se a gente for ver a palavra perfeição, no grego ela quer dizer completude, mas no hebraico ela quer dizer o objetivo a ser alcançado. Então, já traz um propósito, então já traz mais para perto de nós esse conceito de perfeição. E Kardec também destaca aqui que é no conceito de que nós somos perfectíveis, porque perfeito só Deus é, como nós já estudamos nos atributos da divindade. Né? Na Gênesis ele traz, Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso, porque Deus é a perfeição. Nós somos perfectíveis, nós estamos buscando, mas quando Jesus traz aqui a palavra vosso, a gente entra num processo de evolução, porque à medida que eu evoluo, também evolui a minha imagem, a minha ideia de Deus. Então, esse processo de evolução em busca da perfeição por parte de nós encarnados, ele nunca se encerra. Então, ele nos dá a possibilidade de evoluir cada vez mais, né? Porque a gente não compreende ainda, né, completamente como o conceito de Deus, como traz aqui na questão 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso sentido, ou seja, não nos é dado compreender a natureza íntima de Deus. Nós, como criaturas imperfeitas, não conseguimos compreender Deus, que é a própria perfeição. Kardec ainda continua na questão 11. Se nós não temos condições de compreender Deus, será que algum dia a teremos, né? Será dado, na questão 11, será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais, respondem os espíritos, tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, essa é a visão do Cristo, né? Porque o Cristo é um espírito, né, puro. Então, ele consegue compreender, já nós não. Então, Jesus sim, porque ele estava em perfeita comunhão com Deus. É o que ele quer dizer, eu e o meu Pai somos um. Né? Em resumo, se a gente fosse atingir essa perfeição, fosse levar isso aqui ao pé da letra, como diz Kardec, né? Interpretar segundo a letra, né? Ele traz novamente em a Gênese. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro ultrapasse. Porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável que ele seja infinito em tudo. E Jesus, ele continua, né, nos dando aqui o caminho ao alcançar essa meta de nos tornarmos, né, dentro das nossas possibilidades. Ou seja, um passo de cada vez na nossa jornada evolutiva, esse caminho da perfeição. Né? Qual é o que é que Jesus nos sugere aqui? Né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, a gente já, inclusive, estudou aqui no capítulo Amai os vossos inimigos que amar não significa você beijar e abraçar seu inimigo, não. Kardec, ele detalha bem nesse capítulo, né, do Amai os vossos inimigos, o que significaria esse amor aos inimigos. E eu vou relembrar aqui para a gente. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato com um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos cause. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar. Com o bem que lhes advenha, é socorrê-los.
em se apresentando a ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Ou seja, a gente deve, na verdade, tentar vencer esse obstáculo. Não significa que a gente vai conseguir de primeira ou que vai ser fácil, mas é um dia de cada vez, é uma boa ação por vez. Né? Só o fato de alguém falar mal de mim e eu não retribuir falando mal da pessoa, eu falar bem da pessoa, isso já vai quebrar um ciclo. Porque a gente sabe que quando a gente entra nessa questão do amor aos inimigos, quando a gente entra nisso aí de a gente sintonizar com aquele que nos caluniou, com aquele que tentou nos prejudicar, a gente cria um laço que às vezes é quase impossível da gente desfazer. Então, o que está sendo proposto aqui é justamente a gente quebrar esse elo. E o orar, né? O orar pelo que nos caluniam, pelo que nos difamam, a gente vai transformar, a gente vai pegar essa situação e vai elevar para a espiritualidade. Né? Porque às vezes a gente não consegue sozinho. E quando a gente ora, quando a gente traz a espiritualidade para dentro disso, as coisas facilitam. Né? A gente pede por outra pessoa, mesmo que essa pessoa nos tenha feito mal. No começo pode até ser mecânico, mas depois a gente vai ver que é como se fosse um cano onde a água vai cada vez passando mais limpa, esse cano vai sendo limpo. E a gente, depois de concluir esse processo, a gente observa que às vezes é mais fácil. Porque quando existe uma situação e a gente se magoa, olha, o verbo magoar é o verbo, né, que a gente se magoa, a gente traz para a gente. Às vezes a pessoa nem sabe que magoou a gente, continua vivendo a vida dela, né, como se nada tivesse acontecido. Mas a gente fica remoendo aquela situação ali, às vezes meses, às vezes anos, porque a gente fica ressentido. E isso ecoa na gente mesmo. Então, é isso que está sendo trazido aqui, né, para que a gente consiga galgar esses degraus, passo a passo, um passo de cada vez. Não adianta a gente querer fazer mais do que a gente, né, pode, que a gente consegue. Então, eu vou, para a gente encerrar nossa conversa de hoje, eu vou trazer aqui um texto de Casimiro Cunha, uma boa ação por dia. É uma proposta até para a gente, né, diante do que a gente conversou. Levanta cedo da cama, irradiando alegria. Repete: devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te cerca com ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade gesta assim uma boa ação por dia. Irradia paz constante no lar, nobre moradia. Executa dentro dele uma boa ação por dia. Não te ausentes de ninguém que te admire e confia. Aconselhar é fazer uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova e espia. Realiza pelo menos uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Compreende teus parentes. Vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, galgou posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou, porque fez uma boa ação por dia. Casimiro Cunha. E dessa forma encerramos, meus amigos, mais um estudo do Evangelho. Vamos encerrar, como sempre, com a nossa vibração. Vamos novamente fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com a espiritualidade maior, e vamos vibrar por cada inimigo que possamos ter angariado nessa ou em outras encarnações. Vamos vibrar por cada nome que nos incomode, que de certa forma nos cause estranheza, nos desperte sentimentos ruins. Vamos envolvê-los em luz, em amor. Vamos tentar levar essas vibrações para cada pessoa que porventura
nos tenha ofendido, nos tenha caluniado. Vamos pôr em prática tudo o que conversamos aqui hoje e vamos vibrar também por nossos familiares, por nossos amigos, pelos trabalhadores do GPEC, pelos moradores da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, e que possamos ter uma semana produtiva e abençoada. Que assim seja. Muita paz.